Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje que se encontra em Ester 2. Vamos ler alguns capítulos. Vamos começar pelo 1. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Vamos ler agora o 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Agora vamos ler o 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Vamos ler aqui também o 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe disse Igai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos. Vamos ler também o 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos ler também o 20. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando era criada por ele. Essa palavra aqui, irmãos, de Ester 2, vai nos falar sobre quando o rei chama, né, Vasti, a sua rainha, né, para comparecer perante ele e alguns dos seus convidados, né, ela se recusa aí, e aí os moços do rei dão conselho a ele, né, para destronar, né, a rainha e escolher outra rainha para si. E aqui entra Radassa, né, que é Ester. Ela era uma das cativas, né, que o rei Nabucodonosor, né, trouxe de Judá, e ela foi criada por Mardoqueu, seu tio, que aqui fala que a mãe dela e o pai já tinham falecido. E fala que ela era uma moça muito bonita, e além disso, ela era uma pessoa obediente, que aqui vai falar na palavra do Senhor, que ela obedecia a Mardoqueu, né, seu tio, em tudo quanto ele falava, né, com ela. E o que eu entendo aqui através dessa palavra aqui? Às vezes a gente não consegue avançar em algumas coisas por causa da nossa desobediência. Às vezes o Senhor fala, é por aqui, vá por esse caminho. Mas a gente não quer. A gente quer o caminho que nos agrada, que parece melhor aos nossos olhos. Aqui com essa história aqui de Ester, fala que ela era uma moça obediente e por causa dessa obediência dela, ela alcançou graça aos olhos de Igai, né, que era o que cuidava, né, das moças virgens para ir ter com o rei. E ela alcançou benevolência da parte dele. E por isso ele honrou ela lá no meio, né, daquelas moças. Aqui fala que ele apressou-se em enfeitá-la, em alimentá-la, em lhe pôr, né, em um lugar assim,
de um lugar melhor, né? E fala também que ela já teve logo, né, 7 servas ali lhe ajudando no período, né, da purificação para ter com o rei. E aí o Senhor tem falado conosco através dessa palavra. Se a gente tem sido obediente aos mandados dele. Eu não sei o que o Senhor pediu para você fazer e você não está obedecendo. Através dessa palavra que o Senhor fala, que quem obedece alcança benevolência da parte do Senhor e alcança as bênçãos do Senhor. Por isso, nessa manhã, se examine e veja no que você tem desobedecido ao Senhor. Se você não sabe agora no momento, ora, peça a Deus, Pai, no que eu tenho te desobedecido? Para que eu possa obedecer a tua palavra, para que eu venha prosperar diante de ti. Aqui também fala que ela obedeceu, antes dela obedecer a Igal, que era o eunuco do rei, ela obedecia também o seu tio, né, Mardoqueu, que falou para ela não declarar, né, naquele momento, qual era a sua origem, né, que ela era, né, de uma das cativas, e ela se calou. Muitas vezes a gente precisa se calar em certas coisas, né, da nossa vida. Nem tudo a gente tem que estar falando, mas existe coisas que a gente tem que se calar, é a gente e Deus, e andar em constante obediência com o Senhor. Porque só quem obedece alcança bênçãos, alcança graças e benevolência da parte do Senhor. Aí aqui também fala, irmãos, que aqui também fala que o rei, ele amou a Esther mais do que todas as outras moças que tinham passado, né, lá. Então eu creio aqui que já era o Senhor honrando a obediência de Esther. O Senhor honra a quem é obediente. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ensine a sermos obedientes aos direcionamentos que o Senhor nos dá. E aqui fala que o rei amou tanto ela que ele já coroou ela. Ele já deu o lugar que era de Vasti para Esther. Eu creio aqui que foi o Senhor que já colocou o rei para achar graça aos olhos de Esther, por causa da obediência dela, que ela era, além de ser uma moça muito bonita, era obediente, né? Seguia tudo conforme ao mandato do Senhor. E o Senhor honra a quem é obediente. Então, nessa manhã, que nós venhamos pedir ao Senhor para sermos mais obedientes. Porque quem desobedece, né, paga preço. Você lembra de Saul? Quando o Senhor falou para ele destruir todo aquele povo, e o que ele fez? Ele trouxe o melhor daquela terra, né? Os bois, as ovelhas, ele achou que era bom, e aí ele trouxe para sacrificar o Senhor. Ele falando que era para sacrificar o Senhor. Só que através dessa desobediência dele, a gente sabe que o Senhor, ele não quis mais que ele reinasse sobre Israel. Por quê? Porque ele não sabia ser um homem obediente. Ele não era um homem igual Davi, que era segundo ao coração do Senhor. A palavra fala que Davi, ele foi obediente, por isso ele alcançava grandes bênçãos da parte do Senhor. Ele conquistava muitas batalhas e ele vencia todas. Por quê? Porque ele era obediente. Antes dele ir, ele perguntava, Senhor, eu posso ir? O Senhor vai comigo? Já Saul, você vê, né, a diferença entre um e outro.
Saul não, olhou para as riquezas, olhou para o melhor daquela terra. Aí nesse dia o Senhor fala para a gente: não olhe para a aparência, mas tão somente obedeça aos direcionamentos que o Senhor tem te dado nesse dia. E quando você obedece, você prospera. Quando você obedece, você alcança graça aos olhos do Senhor. Então, irmãos, nessa manhã foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos e falar para os irmãos. Obedeça todo o direcionamento que o Senhor te der. Por mais que você não esteja entendendo no momento, obedeça, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor vai revelar qual é o seu propósito, né? E o que Ele tem para a sua vida, através dos direcionamentos que Ele vai colocar na sua frente para que você venha obedecer cada um deles. Então, foi até aqui, irmãos. Vamos orar. Se você recebe essa palavra, crê nessa palavra, comente aí que eu vou estar orando pela sua vida. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a sermos obedientes aos teus direcionamentos, aos teus mandamentos, Senhor. Que nós não venhamos viver querendo fazer a nossa própria vontade, mas que nós venhamos sempre pedir a tua direção, perguntar se é do teu querer, perguntar se é da tua vontade, meu Pai. E eu creio que nós fazendo isso, colocando o Senhor na frente, sendo obedientes, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos abençoar, porque o Senhor ama a obediência. Senhor, abençoa cada um, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.